Abra comigo no Evangelho de Marcos essa noite. Gostaria de refletir com vocês sobre a ceia do Senhor. Marcos 14, versículos de 22 a 25. Marcos 14, de 22 a 25, diz assim: Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos seus discípulos e todos beberam. E disse-lhes: Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Senhor Jesus, eu te louvo, Deus, e peço, Senhor, que mais uma vez o Senhor mostre a tua grande graça e compaixão para conosco, Senhor, que estamos aqui famintos por mais de Ti. Senhor, eu oro que Teu Espírito Santo nos lidere a um tempo incrível, maravilhoso, transformador na Tua palavra. Eu peço, Jesus, que essa seja uma grande celebração da ceia do Senhor. Eu oro, Deus, que nossos corações sejam curados, sejam tratados por Ti essa noite. Eu oro que todos saiam daqui, Senhor, louvando mais ao Teu nome, dizendo que verdadeiramente o Senhor está nesse lugar, Deus. Age com o Teu poder e faz além do que nós podemos pedir ou pensar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Irmãos, culto de ceia é sempre uma grande celebração, é um momento muito especial para nós como corpo de Cristo, né? E nós já falamos bastante sobre a importância da ceia. Eu gostaria só de lembrá-los, né, através dessa passagem, Marcos 14, de 22 a 25, o tema dessa mensagem é importante. Livres do medo por meio da fé, tá bom? Livres do medo por meio da fé. Mas eu gostaria de lembrá-los aqui nessa passagem de Marcos, o pão, ele representa o corpo de Cristo, do nosso Senhor, que foi partido na cruz do Calvário, né, em nosso favor. Ele sofreu a punição dos nossos pecados, que é a morte. Então, o seu corpo foi punido, foi esmagado pelas nossas transgressões e os nossos pecados naquela cruz. E o cálice, ou o vinho, representa o seu sangue, que é um sangue puro e inocente, como de um cordeiro sem defeito, sem mancha, né, perfeito para o sacrifício, que seria morrer no nosso lugar. E o seu sangue puro e inocente, Jesus ele chama de sangue da aliança. Aliança significa pacto. Significa que o pacto antigo, para que houvesse o novo, havia um antigo. O pacto antigo, que era na lei, com base na lei, nós falhamos, nós não cumprimos esse pacto. O ser humano falhou. E porque falhou, a consequência é a morte. E morte, biblicamente falando, significa separação eterna de Deus. Mas o sangue da nova aliança, esse novo pacto que Jesus traz no seu sangue, ele é superior ao anterior, porque nesse novo pacto, Jesus ele cumpriu ambos os lados do pacto. Ele cumpriu o pacto dele, de Deus, e o nosso, que seria a morte. Jesus morreu para que a justiça de Deus fosse manifesta. Ele morreu para que nós pudéssemos receber total perdão de todos os nossos pecados. Então esse pacto dessa nova aliança, ele é muito precioso para nós.
a nossa fé, nós nos posicionamos na nossa fé com base nesse novo pacto de Cristo, dessa nova aliança que Ele cumpriu por nós. Na cruz, nós já vimos e vamos rever essa noite, Jesus ele pregou com o seu próprio corpo toda a sentença, todo o mandamento que era contrário, que nos acusava, que apontava para os nossos defeitos e tudo que nós quebramos na lei de Deus, perfeita, santa, justa, boa, mas que nós quebramos, que nós falhamos, que nós desobedecemos e por isso éramos dignos da morte. Mas Jesus pregou ali. E quando ele prega isso ali, com seu próprio corpo, ele tira das mãos do diabo todo o poder que ele tinha de nos acusar diante do trono da graça de Deus. E ele despoja então todo o principado e potestade, todo o inferno, ele tira das mãos de Satanás todo o poder que ele tinha sobre as nossas vidas. Então nós, a partir daí, somos livres, livres do poder das trevas, do poder da morte, do poder do pecado, para vivermos uma nova vida com Deus em Cristo. Louvado seja o Senhor, amém? Então, quando a gente toma a ceia, a gente lembra, a ceia é sempre um memorial para nós, é sempre um momento de trazer à memória que é tudo sobre Jesus, que é tudo sobre Ele, não é sobre nós, não importa como nós estamos nos sentindo, se estamos nos sentindo culpados ou não, ou com a consciência culpada ou não, a ceia do Senhor é sobre Jesus. É o momento que nós vamos abrir mão de nós mesmos, de todos os pensamentos e sentimentos e emoções, para olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor, e receber dele esse renovo, ser lembrado do que ele já fez por nós na cruz do Calvário, amém? Dessa grande libertação, dessa grande salvação que ele já nos deu através da sua morte e ressurreição. Porque a cruz não foi o fim. A cruz, ele pagou o preço dos nossos pecados, mas a ressurreição de Cristo prova que Ele é Deus e que foi totalmente aceitável o preço que foi pago. Quando Jesus ele ressuscita dentre os mortos, Ele prova que tudo que Ele prometeu é verdadeiro e que quem crê nele, assim como diz as Escrituras, é salvo. E da mesma forma que Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos com Ele também. Amém? Então essa é a mensagem da ceia, é uma mensagem profunda, mas que eu gostaria de refletir com vocês um pouco mais. Eu quero fazer 3 perguntas para vocês e eu quero refletir com vocês sobre elas. Eu quero que a gente pense essa noite sobre o que levou Jesus à cruz, o que tirou Jesus do sepulcro e o que isso significa para nós hoje. Amém? Então vamos pensar um pouquinho nisso. O que levou Jesus à cruz? O que tirou Jesus do sepulcro? E o que isso significa para nós hoje? Então vamos começar pela primeira pergunta. O que levou Jesus à cruz? O que levou Jesus à cruz, irmãos? Primeira coisa, nossos pecados. Foram os nossos pecados que o levaram à cruz. Romanos 3:23 diz, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Estar destituído da glória de Deus é legalmente sem direito à glória de Deus. É estar separado para sempre, longe da glória de Deus, está separado de Deus. É por isso que Isaías 59:2 diz que as suas maldades separaram vocês do seu Deus, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. Então nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Os nossos pecados nos separaram de Deus. Deus, Ele nos fez como a primícia da sua criação, mas nós demos as costas para Deus e resolvemos viver uma vida que dispensa a presença de Deus, a ação de Deus. E a consequência desse pecado é a morte. Mas essa é a nossa condição, O homem natural está morto espiritualmente.
Isto quer dizer separado de Deus por toda a eternidade. Então, o homem natural, por causa do seu estado pecador, né, o homem ele não é pecador porque ele peca. Ele peca porque ele é pecador. Ele já nasce pecador. Ele já nasce pecador. E essa é a condição natural de todo ser humano, pecador separado da glória de Deus. Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, diz que aquele que pecar, esse morrerá. Então, a alma que pecar, essa morrerá. Isso é uma lei. Isso é uma lei. A morte tem direito, tem poder sobre todo que peca. Então, estamos todos perdidos, né? Estávamos todos perdidos, porque todos pecaram, a Bíblia fala. Não há um justo sequer. E a questão, né, o agravante é que nós não podemos salvar a nós mesmos. Nós não temos o poder, a força, a condição de poder nos salvar, né, dos nossos pecados. Então essa é a situação. Hebreus 9, 22 diz que de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Então presta muita atenção nesse versículo, sem derramamento de sangue não há perdão. É por isso que lá na antiguidade, o povo de Israel tinha que sacrificar bois, touros, bodes, cordeiros, para que o sangue de animais pudessem servir como uma propiciação temporária para os pecados, né? O sumo sacerdote, uma vez por ano, imolar, sacrificar o cordeiro por todo o povo, mas o sangue desses animais, ele só cobria temporariamente os pecados, a ira de Deus, né? Para não cair sobre o povo. E porque a solução definitiva para que essa ira não caísse só veio através de Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo, que de uma vez por todas ele derramou seu sangue para que nada mais fosse necessário, nenhum outro sacrifício fosse mais necessário. Então Jesus, quando ele derrama o seu sangue, foi para perdão de pecados. Ele estava cumprindo a lei quando ele derramou o seu sangue puro e inocente naquela cruz por nós. E dessa forma ele agrada, ele apazigua a ira de Deus, ele agrada a Deus, ele satisfaz o que a consequência do pecado de toda a humanidade merecia. Ele satisfaz com a sua morte, né, na cruz, sendo inocente, sem nunca ter pecado. E ele traz essa satisfação total, legalmente, diante de Deus. Então não há dúvida que os nossos pecados levaram o nosso Senhor à cruz, não é? 2, o que mais levou Jesus à cruz? É claro que só os nossos pecados, a necessidade, né, que nós temos, não ia adiantar, porque ainda assim nós não poderíamos salvar a nós mesmos. Mas 2, o amor de Deus levou Jesus à cruz. Então, nós tínhamos a necessidade pelos nossos pecados, e não há dúvida que os nossos pecados o levaram à cruz, mas também o amor de Deus levou Jesus à cruz. Em João 3,16, nós lemos, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, olha só, Deus ele amou o mundo de uma maneira tão profunda, né, que ele deu o seu próprio Filho, para que todo que crer nele não morra, né, não morra, não fique separado eternamente de Deus, mas ao contrário disso, tenha a vida eterna, viva para sempre com Deus. Olha que tremendo, não é? Como Deus é amor. Então, essa é uma figura difícil, né, para entendermos, principalmente como pai, como mãe, eu acredito também, né, porque nós que temos nossos filhos, nós damos a vida por ele, mas não entregamos a vida dele por ninguém, não é? Então, é uma coisa que é muito difícil de entendermos isso, né? Pela minha filha eu posso até matar, mas não dá ela para morrer por ninguém. Não é verdade, gente?
Então é um amor que vai além do que nós somos capazes de compreender. É um amor que excede todo o entendimento. E esse amor levou Jesus à cruz. Um amor que é maior do que o mundo, que é maior do que nós, que é profundo demais, que a minha mente não consegue compreender a sua totalidade. Esse amor levou Jesus à cruz. Deus nos amou de tal forma, meus irmãos, que Ele deu o seu próprio Filho para que nós tivéssemos vida eterna. Esse amor, ele é visto no Pai que entrega o Filho. Esse amor é visto no Filho que obedece o Pai até a morte. E esse amor é visto no Espírito que perseverantemente trabalha em convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. É um amor sem limites, né? É um amor sacrificial, é um amor incondicional, porque nós não temos nada que pudesse convencer a Deus para nos amar assim. Em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8, diz: porque o amor cobre multidão de pecados. Eu peguei da versão da Almeida, revista e atualizada. O amor cobre multidão de pecados. Imagina uma multidão de pecados, é a minha vida. E o amor de Deus cobriu quando Ele enviou o próprio Filho naquela cruz para morrer por mim. Isso é maravilhoso, não é? Em Romanos capítulo 5, versículo 8, diz assim: mas Deus demonstra seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Então nós não fizemos nada para merecer esse amor. Mas Deus, Ele demonstra, Ele mostra, Ele exibe esse amor quando Ele envia Cristo para morrer em nosso favor, sendo nós não merecedores desse amor. E em 1 João capítulo 4, versículo 10, nós lemos o seguinte: você quer uma boa definição de amor? Acho que todo mundo quer, né? Uma boa definição de amor, aqui vai a melhor. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então veja que maravilhoso, Deus, Ele define amor quando a Bíblia nos fala que Deus enviou o seu Filho como propiciação, né, como para satisfazer, né, essa necessidade legal que nós tínhamos de perdão. Isso é amor. Amor envolve perdão, envolve restauração, envolve cura, reconciliação. Isso é amor. E Deus nos dá o maior exemplo de todos. E o que mais levou Jesus à cruz, irmãos? Nossos pecados, o amor de Deus, e tem uma terceira coisa: a alegria que Jesus contemplava após a cruz. Isso também o levou à cruz. Em Hebreus 12, versículo 2, a gente lê o seguinte: Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Quando Jesus ele parte resoluto à cruz, a Bíblia deixa claro para nós que ele contemplava uma alegria após a cruz. E essa alegria após a cruz era a comunhão conosco, que estávamos separados de Deus para sempre. Então Jesus falou: eu vou à cruz, eu vou sofrer, eu vou passar pelo que eu tenho que passar, e vai ser rápido comparado com o que vem depois. Porque depois eu vou ter a eternidade toda ao lado de cada um desses amados que creem no meu nome. Então não há dúvida que Jesus estava pensando em você quando Ele vai para a cruz, pensando em ter você ao lado dele quando Ele foi à cruz. Então, a alegria
que ele contemplava após a cruz também o levou à cruz. E o levou resoluto, decidido, determinado. Jesus estava movido por essa grande alegria quando ele vai à cruz. E a sua alegria era contemplar a nossa comunhão com ele. Só para vocês entenderem que Deus, ele ama comunhão conosco. No livro de Gênesis, a gente lê que todas as tardes Deus, ele vinha andar com o homem. Desde que Deus criou o homem, ele sempre quis andar com ele, conversar com ele, ensinar ele, mostrar coisas, né, que o homem não sabe. E Deus fazia isso com Adão e Eva. E aí então entrou o pecado e separou o homem de Deus. Mas Deus não desistiu de nós. Ele já tinha preparado, né, como ele ia nos trazer de volta. O Cordeiro de Deus já estava pronto desde antes da fundação do mundo para fazer essa reconciliação, trazer-nos esse perdão e nos trazer de volta a comunhão com Deus. Jesus, ele olhou além da cruz e nos viu resgatados, salvos, redimidos, perdoados, libertos e glorificados ao lado dele para sempre. Não há dúvida que essa alegria da comunhão a gente vive no momento da ceia. E a gente sabe, pelo versículo 25 de Marcos 14, que a gente leu no começo, que há uma expectativa da parte do Senhor muito grande para essa comunhão. E você sabe que quando a gente fala de comunhão, a gente fala de estar unido, e a gente sempre pensa em comida, né? Por isso que a ceia é a melhor figura de comunhão. Para nós é simbólico só, né, o pãozinho, mas a igreja primitiva comia mesmo junto, né? E esse comer junto é marcado para nós como comunhão, né? É compartilhar do mesmo pão, né? Isso é comunhão. Então, em Marcos 14, 25, a gente lê, eu quero ler novamente: eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Jesus, ele tem essa grande expectativa, irmãos, de poder novamente ceiar conosco, e dessa vez ele vai nos servir. Então, assim como a cruz não era o fim, a mensagem de amor e de esperança de Jesus através da cruz para nós é a de que a morte não é o fim para aquele que crê em Jesus também, como o seu Senhor e como o seu Salvador pessoal. Então, a cruz não foi o fim para Jesus, e todo aquele que crê em Jesus tem essa promessa: a morte não é o fim. Em João 14, versículos de 2 a 3, prestem atenção nisso: vou preparar-lhes lugar, Jesus falou, e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Você percebe quanto o Senhor deseja estar junto? Sim? Ele fez tudo só para te ter ao lado dele para sempre. Tudo que ele fez, tudo que o levou à cruz, foi só para te ter com ele para sempre. E Mateus 28, 20 disse: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. O Senhor promete nunca nos deixar, nunca nos abandonar e estar conosco para sempre, por toda a eternidade. Bom, então nós vimos o que levou Jesus à cruz. Agora nós vamos ver o que tirou Jesus do sepulcro. O que tirou Jesus do sepulcro, irmãos? Primeiro, a sua santidade. Jesus é santo, separado, não há nele pecado. Em Atos capítulo 2, 24, a gente lê o seguinte: mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Você lembra que nós lemos que a alma que pecar, essa morrerá? A morte só tinha poder aquele que pecasse, mas Jesus nunca pecou. Então a morte jamais teria poder sobre ele. É por isso que o versículo fala: porque era impossível que a morte o retivesse. Não havia pecado nele. Jesus venceu a morte, porque ele nunca pecou.
Mas, além da sua santidade, o que tirou Jesus do sepulcro também foi a sua divindade. Jesus é Deus, ele é 100% homem, 100% Deus. Em Apocalipse, capítulo 1, versículos 17 e 18, nós lemos o seguinte: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo, para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Irmãos, quando Jesus fala que ele é o primeiro e o último, o alfa e o ômega, ele está falando, eu sou antes de todas as coisas, e em mim tudo subsiste. Então, ele é Deus, ele é o Todo-Poderoso, não tenha dúvida disso. Ele se fez homem, ele adicionou à humanidade a sua natureza para nos salvar. E ele tem as marcas, né, as cicatrizes da sua demonstração de amor para sempre. E, irmãos, ninguém mais tem a chave da morte do Hades, senão Deus. Jesus é Deus. Então, a sua santidade o tirou e a sua divindade o tirou do sepulcro. Jesus, ele prova que é Deus quando venceu a morte como homem, uma vez por todas. 3. O que tirou Jesus do sepulcro foi o seu poder também. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos de 55 a 57, diz assim: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Onde está, ó morte, a sua vitória? A morte, ela foi derrotada, irmãos, por Jesus na cruz. Eu gosto de falar nisso porque a morte, ela assusta muita gente. A morte, ela deixa muitas pessoas com medo, infelizmente. Mas quando a gente lê aqui, e a gente tem que pensar nisso, onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte, ou a lança pontuda que mata, que fere mortalmente alguém, é o pecado. E Jesus destruiu o pecado na cruz, quando ele pregou a lei lá, porque diz aqui que a força do pecado é a lei, e se ele pregou aquilo que nos condenava, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então Jesus, ele destrói a morte na cruz, e ele ressuscita, ele vence a morte, provando que ele é Deus. E que essa vitória pertence a todos os que creem. É por isso que o versículo 57 fala: graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E a lição para nós é que, da mesma forma que Jesus venceu a morte, aquele que crê nele é mais do que vencedor por meio de Cristo Jesus. Nós somos mais do que vencedores em Cristo. A morte não tem poder sobre nós, porque Jesus venceu a morte. Em outras palavras, você nunca vai saber o que é morte. Nunca vai saber o que é morte, irmãos. Nunca. Louvado seja Jesus por isso. Jesus já venceu a morte. Jesus, ele provou que é mais forte e mais poderoso do que a morte, para que nós não temêssemos a morte, mas crêssemos em todas as suas promessas de vitória sobre a morte, através da vida eterna com ele. Em 1 Coríntios 6,14, diz: por seu poder Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Então, o que tirou Jesus do sepulcro? Sua santidade, sua divindade, seu poder e seu Espírito Santo. Romanos 8:11. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Então o Espírito Santo, o mesmo Espírito que levantou Jesus Cristo dentre os mortos, habita hoje em você.
E é por meio desse poder, desse mesmo Espírito, de Deus habitando em nós, que nós temos a promessa da vida eterna. E podemos crer nessa promessa de vida eterna. Amém? Aleluia. Então, o que tudo isso significa para nós? Né? A última pergunta, o que isso tudo que nós lemos significa para nós? Você tem alguma dúvida do que significa? Primeiro, que não precisamos mais ter medo. Nós não precisamos mais ter medo da morte. Não importa quão grave a situação, as circunstâncias fiquem, nós já temos essa vida eterna em Cristo Jesus, irmãos. Então, em João 5, 24, diz assim: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Então, vocês estão aqui hoje, você que ouve em casa, você que crê em Jesus como Senhor, você que crê que Ele venceu a morte, a Bíblia é quem fala que você já passou da morte para a vida. Nós estávamos mortos em nossos pecados, mas por causa da sua fé em Cristo, você já passou da morte para a vida. Então você não tem que temer a morte, porque a morte para nós, ela já ficou para trás. Nós não temos que temer a morte, porque a morte, ela é coisa do passado na nossa vida, irmãos. A morte é coisa do passado para nós. Nós que cremos em Jesus, já passamos da morte para a vida. E nós também não precisamos temer o mal. Colossenses 2, de 13 a 15, eu falei disso quando a gente começou o culto, diz assim: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Nós estávamos mortos, mas Deus nos deu vida com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária, porque nós quebramos. Ele a removeu pregando-a na cruz e tendo despojado os poderes e as autoridades, falando do inferno e de todo o poder das trevas aqui, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Então nós não precisamos temer a morte, nós não precisamos temer o mal, porque Jesus, ele já tirou todo o poder das mãos do inimigo contra as nossas vidas. Amém? Então nós não precisamos temer a morte, nós não precisamos temer mais o mal, temer o inferno, temer o diabo, temer Satanás, temer todas essas hostes espirituais da maldade. E é uma pena que há muitos cristãos que vivem mais com medo do que a sua vida pela fé, porque Jesus já tirou todo o poder do inimigo, irmãos, contra as nossas vidas. Na cruz, o príncipe deste mundo já foi destruído, é o que a Bíblia fala para nós. Em 1 João 5,18, aquele que nasceu de Deus o protege, o maligno não o atinge. Se você nasceu de Deus, o maligno não pode atingir você. Você é blindado, guardado, selado com o Espírito Santo de Deus, irmãos. Você não precisa temer o mal, você não deve temer o mal. Amém? E você não precisa temer os sofrimentos também. 2 Coríntios 4, de 16 a 18. Diz assim: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos nossos olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, vai passar, vai acabar. Mas o que não se vê é eterno. Então, nossos olhos, irmãos, devem estar naquilo que é espiritual e não naquilo que é terreno, material e passageiro. Porque o que é visível, o que é material vai passar. Mas o que é invisível, o que é espiritual é eterno. Nós devemos fixar os nossos olhos no que é eterno. Essa passagem me chama a atenção porque a palavra de Deus chama os nossos sofrimentos nesse tempo, nessa vida, de leves e momentâneos.
comparado à nossa eternidade com o Senhor, isso não é nada. Isso não é nada. E eles estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Em outras palavras, não importa o sofrimento que você esteja passando, né? Talvez você sinta que é muito sofrimento, né? Mas tudo isso vai ser convertido ou transformado em glória, né? Então esse é o ponto 1, né? Tudo isso significa que nós não temos que temer mais por causa dessa obra, né, de Jesus na cruz, por tudo que o levou à cruz e por tudo que o tirou do sepulcro. E também significa para nós, ponto 2, que somos livres para desfrutar um relacionamento de amor diário com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então todos os dias, o quanto você quiser, você pode falar com o Senhor, ouvir a voz de Deus, meditar na palavra dEle, ter o Espírito Santo confortando, o ajudador, né, o Paracletos, aquele que veio para nos ajudar na caminhada, encorajando, fortalecendo, animando, direcionando você, transformando a tristeza em alegria, lembrando você das coisas do alto, dando uma perspectiva divina para todas as coisas que você está vendo ou passando nesse tempo. Esse livre acesso é gratuito. Deus, Ele nos deu de graça, Ele rasgou o véu de alto a baixo na cruz, e agora o Santo dos Santos está disponível a todo que crê. Não é maravilhoso isso? Você não precisa mais de intermediários para falar com Deus, você tem a palavra de Deus, você tem o acesso ao trono da graça de Deus, e você pode ser direcionado pelo Espírito de Deus, receber da força de Deus, todo dia, o dia todo. Significa para nós, 3, que podemos ser guiados pelo Espírito de Deus todos os dias, em toda situação, através da fé e da oração. Irmãos, a oração é a arma mais poderosa que Deus entregou na sua mão. As armas com as quais lutamos, elas não são carnais, elas são espirituais e são poderosas em Deus para destruir toda a fortaleza. Fortaleza são aquelas coisas na mente que dizem, são satânicas, são diabólicas, mas que se instauram ao longo dos anos, com toda a palavra maldita que você vai guardando ao longo da sua vida, e que, embora você leia na Bíblia, Deus, Ele faz milagres, Ele pode todas as coisas, não há impossível para Deus, e você acha que para você isso não funciona. Você, não, isso pode para o outro, mas para mim isso não dá certo. Isso é uma fortaleza, e o medo é uma grande fortaleza. E existem tantas fortalezas que podem impedir você de viver tudo que Deus tem para você pela fé. O nosso relacionamento com Deus é pela fé. Então, se existe alguma coisa que te impede de crer, pode ter certeza, isso é uma fortaleza. E a oração é uma arma poderosa para destruir fortaleza. Você começa a orar e você vai perseverar na oração e você vai ser persistente na oração e não desistir da oração. E você vai orar, e essa fortaleza vai ruir no nome de Jesus para a glória de Deus. Porque não existe impossível para o nosso Deus. Satanás, ele é mentiroso. E essas fortalezas, elas não são mais poderosas do que o nosso Senhor. Ele venceu a morte, Ele venceu todo o inferno, irmãos. Não há limites para o poder de Deus na vida de um ser humano. E eu sei que é mentira do diabo para muitas mentes, que Deus ele pode fazer muita coisa na vida das pessoas, mas essa determinada coisa Ele não pode fazer na sua vida. É mentira do diabo. Para trás de nós, Satanás, o Senhor é poderoso, e Ele é vivo, e Ele age, e Ele quer fazer o impossível acontecer. Então ore, então creia. 4, isso significa que o Todo-Poderoso se tornou nosso Pai cuidadoso, e nós nos tornamos seus filhos e filhas amados, através da obra completa de Cristo na cruz. Então significa que agora o Deus Todo-Poderoso, Ele é para nós próximo, chegado e Pai. Ele cuida de nós, assim como Jesus falou para os seus discípulos, olha os lírios dos campos, nem Salomão com toda a sua riqueza conseguiu se vestir como um lírio.
E Jesus fala, será que você não tem mais valor para o Pai Celestial do que o lírio? Claro que tem. Ele não vai deixar você passar esse tipo de necessidade. Você não tem que se preocupar com o que vai vestir. Você não tem que se preocupar com o que vai comer. Jesus falou, olha os passarinhos, olha os pardais, ele disse. Eles não tecem, não fiam, mas sempre têm o seu alimento. E ele diz, será que vocês não são mais importantes para o Pai Celestial do que os pardais? Será que vocês não são mais amados por Deus do que os pardais? Do que os passarinhos? É claro que são. Então, irmãos, lembra de que Deus é um Pai que cuida, que é fiel, que não deixa faltar. E Ele sempre tem um meio de nos levar através das dificuldades, sempre. E quando nós somos crianças, eu não lembro eu preocupado de sentar na mesa e pensar, ai, será que eu vou ter o que comer hoje? Criança não pensa isso. Nós somos filhos, nós não temos que pensar essas coisas. O que tudo isso significa para nós que cremos, 5, que não temos o que adicionar à sua obra perfeita e completa na cruz. Tetelestai significa, tudo está pago por completo. Irmãos, quando Jesus ele brada em alta voz na cruz, tetelestai, em grego, significa que está tudo pago por completo. Significa que a obra de Jesus na cruz foi tão perfeita para perdoar todos os pecados do passado, presente e do futuro, que a ira de Deus foi totalmente satisfeita, que o nosso relacionamento com Deus na base do que Cristo fez por nós, não é sobre nós o que fazemos ou deixamos de fazer, mas pelo que Cristo já fez por nós, e essa obra, ela foi completa, não existe mais nada a ser adicionado. Infelizmente, muitos cristãos hoje, eles dizem, olha, a obra de Cristo na cruz, ela foi boa para nos salvar, mas a nossa parte é o que vai completar essa obra. Irmãos, não existe, a nossa parte é crer somente. A salvação, ela é através da graça. Graça você não barganha, você não dá nada em troca. Isso é graça, a salvação é pela graça por meio da fé. A fé é o modo que você recebe essa graça, esse presente. Um presente é gratuito e a fé é o modo que você recebe. Muitos não creem, embora o presente esteja lá, mas nós recebemos esse presente pela nossa fé. Então nós recebemos pela fé esse presente da salvação e acabou. Então toda a história de que você tem que completar ou fazer alguma coisa para essa obra, eu sempre gosto de ilustrar isso. Você sabe aquele quadro famoso da Mona Lisa? Todo mundo conhece, né? Leonardo da Vinci, né? É um quadro valiosíssimo, né? Muito valioso. Mas imagina que você tenha o desvaneio, a loucura de falar que aquela obra ela não está boa. E aí você faz, deixa eu dar um toque nela. Aí você pega uma canetinha e você fala, a Mona Lisa agora vai ficar, linda. Eu vou fazer uma pintinha de Marilyn Monroe nela. Aí você faz tic. Na hora que você faz esse tic, você arruína aquela obra. Você destruiu aquela obra. Aquela obra valiosíssima passa a não ter valor nenhum mais, porque você estragou ela com o seu pequeno toque. A sua ajuda, a sua boa vontade, você acabou com aquela obra. Ela já não vale mais nada. Irmãos, não tentem adicionar nada à obra de Cristo na cruz. Ela é perfeita, ela é linda, ela é valiosa, ela é poderosa o suficiente para levar o pecador do lamaçal do pecado e transportá-lo para o reino da sua maravilhosa luz. Não há nada mais que nós precisamos adicionar a essa obra. Amém? Tudo foi pago por completo. 6.
significa que pela fé nos tornamos participantes da natureza divina e agora somos os canais de amor de Deus a todos à nossa volta, por meio de quem Jesus brilha a sua luz a um mundo caído, doente e escuro. Então agora nós somos esses canais, nós que cremos, somos os canais pelos quais o amor de Deus alcança as necessidades à nossa volta, onde os milagres de Deus vão alcançar esse mundo doente, esse mundo desesperado. E irmãos, nós estamos vivendo em momentos tão críticos, né? De tanta necessidade, que as pessoas elas são tão abertas por qualquer um que deseja fazer uma oração ou falar uma palavra de ânimo, de fé, de encorajamento. Então, irmãos, deixa a luz de Cristo brilhar através de você. Foi para isso que Deus o salvou também. Ele quer andar com você para que aquilo que Ele está fazendo, a obra dEle, você também seja participante. Como um pai que deixa o filho trabalhar com ele, não porque o filho vai ajudar, mas para ele curtir a comunhão do filho e ensinar o filho o poder dele. Deus, Ele quer demonstrar o poder dele através das nossas vidas, a esse mundo carente, esse mundo perdido, doente, sombrio. Esse mundo, irmãos, ele jaz no maligno. Não existe melhora para esse mundo. Os seus dias estão contados. É claro que como cristãos, enquanto nós estivermos aqui, nós temos que fazer diferença. Nós somos como sal, nós conservamos o que é bom e nós damos sabor a esse mundo. Porque no dia que a igreja sair daqui, esse mundo, Satanás vai pintar e bordar com toda a liberdade, porque a igreja não está aqui para impedir que Satanás faça qualquer coisa, né? E as pessoas, elas precisam conhecer Jesus. Nós temos uma grande missão, uma grande missão, até o momento da nossa partida, de falar do amor de Deus ao máximo de pessoas possível. Porque a morte não tem poder sobre nós, mas ela está arrastando muitos diariamente para o inferno. Na verdade, as pessoas já estão mortas, elas já estão separadas de Deus. O que elas precisam saber é que em Cristo elas têm a esperança da reconciliação, do perdão, de que Deus as ama, e aí então elas têm uma nova vida, não é? Então nós somos esses mensageiros, Quão belos são os pés dos mensageiros, não é, irmão? Quão bela a Bíblia fala, quão belos são os pés daqueles que levam a paz, que levam boas notícias. Irmãos, esse mundo, ele está tripudiando nas pessoas com más notícias. Eles estão gastando milhares e milhares de reais para poder instaurar o medo, instaurar o terror, o pânico nas pessoas. A gente está vendo isso, a gente sabe disso. Mas nós somos os mensageiros que levam a boa notícia. A maior notícia de todas é a notícia que quando o pecador, ele sabe, ele entende, ele pode criar fé, vem pelo ouvir da palavra de Deus. Quando o pecador ouve que Jesus Cristo perdoou ele de todos os seus pecados e que ele pode ter um relacionamento com Deus, crendo em Jesus, ele passa naquele momento, num segundo, da morte para a vida, do inferno para o céu. E nós somos os mensageiros que só semeiam a mensagem. Não é nossa responsabilidade converter ninguém, nós nunca vamos conseguir. O Espírito Santo é quem convence, mas Deus nos chama para semear a boa notícia. Então, num tempo de péssimas notícias, nós devemos brilhar a luz de Cristo mais do que nunca, porque nós devemos semear a boa notícia, que há perdão em Cristo Jesus. Amém? Eu quero terminar, irmãos, essa reflexão com 3 versículos que eu creio que resume tudo o que nós falamos. O primeiro deles está em Isaías 41:10, que diz: "Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa." Amém? Você crê nisso?
E 1 João, capítulo 5, versículo 4, o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E 1 João 5,13, escrevi-lhes essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Irmão, quando você sabe que tem a vida eterna, você tem tudo. Você tem tudo. Você está seguro, você está protegido, você está feliz, eternamente satisfeito, irmão, porque você tem tudo. Jesus é a vida eterna. Aquele que tem o Filho tem a vida. E você que crê no Filho de Deus precisa saber, eu amo esse versículo, 1 João 5,13, porque diz que eu escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que tem a vida eterna. Você que crê precisa saber que já tem a vida eterna. Amém? Então, irmãos, eu vou orar e nós vamos servir a ceia do Senhor e nós vamos ter algumas canções, alguns louvores, e você vai ficar à vontade para tomar a ceia no seu tempo, tá bom? Seja liderado pelo Espírito Santo. Vamos ficar em pé que eu quero orar? Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, Deus, pela Tua palavra, obrigado, Senhor. Deus, é uma boa reflexão, Senhor, considerar que nossos pecados te levaram à cruz, que foi o Teu imenso amor que te levou naquela cruz, e a alegria da comunhão conosco após a cruz que te levou até ela. E Senhor, também, Deus, é valioso, é precioso considerar que a Tua santidade, a Tua divindade, o Teu poder e o Teu Santo Espírito o tirou daquele sepulcro, Senhor. Esse mesmo Espírito que habita em nós, Senhor. Oh Deus poderoso, majestoso, maravilhoso, Tu és amado, Senhor. Falta-nos palavras, Senhor, para dizer tudo que Tu és para nós. Quem sou eu, Senhor? Quem somos nós? Para que Tu nos amasse com tanto amor, com tanta perfeição, Senhor. Senhor, ainda que o Senhor não respondesse nenhuma das nossas orações, nós já somos gratos, Senhor, eternamente gratos, por sermos livres do pecado, do poder do pecado, livres da morte, Senhor, da morte eterna, da separação de Deus, Senhor, e sermos livres de todo o poder do mal, Senhor. Oh Deus, nós não temos mais o que temer, Senhor. Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor nos concede, Deus, essa vida eterna contigo hoje. Nós não precisamos morrer para te conhecer, Senhor. Hoje nós podemos provar do Teu amor, hoje nós podemos falar contigo. Hoje o Senhor já conhece as aflições do nosso coração, os nossos temores, Senhor. E Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor nos livra de todos eles, Senhor. Meu Deus, que essa noite seja uma noite de cura, de renovação, de transformação de mente e de coração. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, age com Teu poder, enche-nos com Teu Santo Espírito, batiza-nos, ó Deus, com o Teu Espírito Santo, enche-nos novamente, Senhor, com o Teu Espírito, com o Teu amor, o amor, ó Deus, que nos dá poder para perdoar, poder para reconciliar, Deus, poder, ó Deus, para andar em novidade de vida, a viver acima das circunstâncias, Senhor. Oh, meu Deus, nós estamos aqui para receber tudo que o Senhor tem para nos dar, Senhor. Louvado seja o Teu santo nome, Jesus. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Toda a honra e toda a glória, Deus, sejam dados ao Cordeiro, o nome santo do Senhor Jesus, Senhor. Aleluia. Obrigado por esses elementos, Senhor, nós consagramos a Ti. Senhor, são simbólicos, ó Deus, mas, ó Deus, o Senhor nos ordena a tomar a ceia, Senhor, e nos lembrarmos do que o Senhor fez por nós, Senhor. Então nós fazemos isso com alegria, nós fazemos isso com reverência, nós fazemos isso com obediência, nós fazemos isso com fé, fazemos com
com esse desejo, Senhor, e essa grande expectativa de que cada ceia que passa é uma menos até aquela grande ceia que o Senhor aguarda, Deus, para tomar junto conosco, Senhor. Ah, Deus, obrigado, Deus. Obrigado pelas vidas que estão aqui hoje, Senhor. Que sejam tocados pelo Teu Espírito, Senhor. Sejam renovados em sua fé, Senhor. E oro por todos que estão em casa também, Senhor. Que o Senhor toque a cada lar, Deus. Senhor, manifeste a Tua graça, o Teu poder, a Tua cura, Senhor. Nós oramos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.